A realidade virtual está evoluindo como nunca e grandes mudanças estão acontecendo, começando com o Batman Arkham Shadow, que já conquistou mais de 1 milhão de jogadores e está elevando o VR a um novo nível. Temos também a Meta trabalhando em seu novo MetaQuest 4 e mais um novo headset premium. Mas será que dessa vez ela vai acertar? E o Apple Vision Pro, será que ainda vale a pena ou já ficou para trás? Sem falar da parceria com a Sony, que pode transformar o futuro dos dois headsets. Fique comigo e eu te conto tudo agora no Papo TechCast. E muito obrigado para vocês que participaram do vídeo passado. Segue aqui os nossos agradecimentos. E se você que gostou e quer ver seu comentário aqui, não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo para que você apareça no próximo. Olá meus amigos da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um Papo TechCast aqui no Raiziverse. Nós somos os próprios desenvolvedores deste metaverso aqui. E se você que curte as últimas notícias de VR e XR, você está no lugar certo. Fiquem aqui com a gente e vamos discutir o que aconteceu de novo essa semana que passou. Bom pessoal, vamos começar o nosso papo aqui, vamos falar do Batman Arkham Shadow, o exclusivo do MetaQuest 3 e 3S, que já conquistou mais de 1 milhão de jogadores e está revolucionando o mundo da realidade virtual, como a gente conhece aí no mundo dos games. E olha isso pessoal, esse número é só de quem já desbloqueou a primeira conquista do jogo, tá? Que aconteceu nos primeiros 5 a 10 minutos de gameplay. Mas o que isso significa pra gente, né? Que os jogadores estão realmente levando o VR para outros níveis. E o Batman aí, pessoal, é um ótimo exemplo disso, com mais de 1 milhão de jogadores só na primeira conquista. O jogo tá mostrando como a realidade virtual pode ser imersiva e incrível. E olha que antes do Natal, esse número estava aí abaixo de 400 mil jogadores, mas aí veio o Natal e BUM, né? As vendas do Quest 3 e 3S explodiram e o número de jogadores disparou junto. Tá mostrando aí na tela um gráfico aí de como realmente foi esse boom aí da chegada desses novos headsets, do novos pessoal que tá entrando na realidade virtual. E olha só que impressionante mesmo, o negócio cresceu e muito só por causa do jogo do Batman aí que o pessoal acabou comprando. E não foi só o jogo que bobou, tá pessoal? O Meta Horizon App que você usa aí para configurar o headset foi o app mais baixado no iPhone no dia de Natal de 2024. E o Quest 3S foi o console mais vendido na Amazon dos Estados Unidos no ano passado também. Ou seja, o VR tá crescendo e os games são uma das principais razões para isso. Agora vamos falar sobre como os games estão levando aí mais gente pro mundo do VR. E a gente sabe aí que muita gente ainda acha que a realidade virtual é coisa de ficção científica, mas os jogos como o Batman Arkham Shadow estão mostrando que o VR tá aqui e é real e ainda assim é incrível. E olha que interessante, o jogo é exclusivo do MetaQuest 3 e 3S, justamente porque ele usa o poder gráfico superior desses headsets para entregar uma experiência visual que impressiona, com sombras dinâmicas, nítidas e gráficos de outro mundo. O jogo tá fazendo as pessoas verem o VR com outros olhos, olha que bom. E não é só isso, tá pessoal? O sucesso do jogo tá mostrando que os games podem ser a porta de entrada, como a gente falou, para muita gente que nunca tinha pensado em comprar esse headset antes, e isso é só o começo. Se você aí que comprou o Quest 3 e o 3S nas últimas semanas, ou até mesmo no finalzinho do ano passado, não se esqueça que quando você compra o jogo, vem embutido ali o Batman Arkham Shadow de graça, e você não precisa pagar nada, e isso é o que o pessoal tá gostando e tá entrando cada vez mais por conta disso. E é aí que a gente chega aí no futuro do VR, com esses jogos como Batman, que a realidade virtual está se tornando aí mais acessível e mais atraente para todo mundo. E o que isso significa para vocês que ainda não sabem? Que o VR vai continuar crescendo e se expandindo cada vez mais através de jogos aí, do pessoal se divertindo, e depois o pessoal pega e acaba saindo do jogo e experimentando a realidade mista, a realidade virtual e outras maneiras de estarem dentro da realidade virtual com o seu próprio headset. Isso é muito interessante. E não é só sobre gráficos incríveis, viu pessoal? É sobre experiências imersivas que te fazem sentir dentro do jogo. Isso tá atraindo não só os gamers de longa data, mas também pessoas que nunca tinham se interessado por VR antes. E olha que legal, o sucesso desse Batman aí pode abrir as portas para mais jogos incríveis no futuro para a realidade virtual, né? A gente sabe que tem o Into the Black, tem o Arizona Sunshine, tem muitos outros, o Demio aí que fez sucesso
pra caramba, muito legal, muito bacana. Então imagina só o que mais os desenvolvedores podem criar com a tecnologia dos headsets de última geração que podem surgir, já estão surgindo na verdade, né? Tem vários outros headsets com muitas outras propostas aí de inovações no headset e não nos jogos, mas os desenvolvedores podem acabar usufruindo dessas inovações de cada headset que tem a sua peculiaridade ali e criando um jogo específico com aquela função. Mano, imagine só o pessoal colocando função do Air Tracking, por exemplo, para jogo, você precisa olhar, acompanhar o olho, sei lá, olha só que interessante. Então são funções específicas para headsets que tem aí, que vão surgir no futuro. E isso é só o começo, tá? Porque essas exclusividades que a gente vê aqui, pessoal, né, o Batman foi uma delas, tivemos também Assassin's Creed e outras que também provavelmente vão chegar aí, elas incentivam as pessoas novas a entrarem e também as empresas, os estúdios, a desenvolverem mais games para as plataformas de VR. É bem possível que a Meta e os desenvolvedores já estejam até aí desenvolvendo uma continuação do Batman, porque como tá crescendo muito, e o Batman foi um dos games aí que saiu por último, ele está incentivando não só pessoas a entrarem, mas também os estúdios também a se interessarem mais por esse tipo de plataforma, né? Esse console aqui que é o Quest, plataforma da Meta. Imagina só um Batman Arkham Shadow 2 com gráficos ainda mais impressionantes, mais histórias incríveis ali, mais experiências imersivas. O VR tá evoluindo muito rápido, pessoal, e os games são o motor dessa evolução. Tipo, o incentivo, o empurrão que nós estamos vendo aqui para que o headset, para que VR, essas plataformas de realidade virtual esteja indo, né, esteja evoluindo agora muito no mercado, são os games. O Batman, então, pessoal, tá aí para provar que os games são a chave para expandir esse mundo de realidade virtual com milhões de dispositivos VR. Já tá aí no mundo aí, os games estão fazendo essas pessoas descobrirem o VR e se apaixonarem com certeza por essa tecnologia, porque a gente sabe que quando o pessoal coloca o headset, aí sim que a pessoa tem a noção de como que é uma realidade virtual. Então, através dos games, isso está acontecendo cada vez mais e as pessoas estão familiarizando ali, gostando e até comprando mais do que um só Quest ou headset. Eu tenho um dado aí que não tá nessa notícia aqui, mas se eu não me engano já foram vendidos mais de 10 milhões de cópias de headsets aí da Meta, só da Meta, tá? Imagine se a gente juntar todos os headsets do mundo, quantas pessoas já estão vivendo aí, já estão dentro da realidade virtual. VR, né? Isso é muito legal. Então, estamos vendo aí que não é só através de jogos, mas também tem gente que trabalha, que estuda, que faz algumas coisas, socializa na realidade virtual, não está morrendo, está cada vez mais ativo. Crescendo. E o futuro, pessoal? O futuro é bem promissor, com o sucesso aí do Batman e a possibilidade de uma continuação. O VR aí tá só começando a mostrar o seu real potencial ali no mercado. Mas e você aí, pessoal? Você já jogou o Batman Arkham Shadow? Conta pra gente, deixa nos comentários. E lembrando, o jogo é de graça para quem adquirir o Quest 3 e Quest 3S nos últimos um mês, né? Desde o lançamento do Quest 3S. Então aproveite aí, você que ainda comprou e não foi lá para conferir, confere aí o game que tá de graça e vá jogar esse jogo que vale muito a pena. Bom, e antes da gente continuar para nossa próxima notícia, pessoal, temos aí no link da descrição o grupo do WhatsApp, onde a gente discute muitas novidades e muito sobre realidade virtual e realidade mista, também sobre games. Entra aí se você tiver curiosidade e quiser conversar com outras pessoas que estão falando do mesmo assunto de você. Vamos embora com a gente aí, pessoal, vamos continuar o nosso papo aqui. Bom, seguindo aqui com a nossa próxima notícia, vamos falar sobre o que a Meta e o seu trabalho de 2 novos headsets. E acredite, o futuro da realidade virtual e aumentada tá mais empolgante do que nunca, pessoal. Estamos falando aqui do Quest 4 e de um possível sucessor do Quest Pro. Mas antes de falar desses novos modelos, vamos aí relembrar o que aconteceu com o Meta Quest Pro, que no fim das contas não foi um sucesso estrondoso como a Meta esperava, né? Pois é, o Quest Pro chegou com um preço bem salgado de $1.500. Era top dos tops ali no mercado, mas a galera não comprou a ideia. Era caro demais ali para o que ele oferecia e o pessoal sabe que quando pesa no bolso e não tem ali o custo-benefício, eles acabam não comprando. Lembrando que quando tinha o Quest Pro ali, que foi lançado em 2022, mais ou menos, se não me engano, acho que deve estar falando aqui na notícia, ele foi considerado ali para ser o top dos tops, só que tinha o Quest 2 e o Quest 2 era muito mais barato, era $300, alguma coisa assim, e o outro aí do Quest Pro era $1.500 e fazia quase a mesma coisa. Então
né, a gente sabe que a pessoa acabou optando por comprar mais o Quest 2 e o Quest Pro ficou lá engavetado. Então, porém, né, nessa mesma época aí teve o lançamento do Pico 4, né? Que assim, a proposta do Quest Pro, no caso naquela época, era a realidade estendida, uma coisa que o Quest 2 não tem. A Pico também lançou, né? Lançou o Pico 4 com a mesma, quase a mesma proposta. Então teve muita gente que naquela época acabou até optando pelo Pico na época, em vez de pegar do que gastar o dinheiro com o Quest, do que investir o dinheiro no Quest Pro. E ainda tem outro porém, ele era muito mais barato, ele concorria quase com o Quest 2 na época, né, em questão de preço. Acreditamos que isso tenha ajudado para que o Quest Pro tenha ficado de lado. Apesar de trazer umas inovações maneiras, pessoal, como a passagem de cores, rastreamento facial, o povo simplesmente não se empolgou, porque o preço não ajudou também, né? E teve até um desconto aí que o pessoal foi lá e deu aí logo depois, caindo para $1.000, ele era de 1.500 para $1.000, belo desconto, né? Quem sabe eles não fazem de novo isso, mas ainda assim o modelo não foi aquele boom que eles imaginaram, tanto que em 2023 começaram os rumores de que a Meta estava descontinuando o Quest Pro e a gente sabe agora que esses rumores foi confirmado aí que eles acabaram não realizando ali avançando com os estudos do Quest Pro 2. E aí que a história fica interessante, pessoal, porque o Andrew Bosworth, que é lá o CTO da Meta, veio e disse, abre aspas, não acredite em tudo que você lê por aí, fecha aspas. Mas claro que ninguém ficou muito convencido com esse discurso dele, né? E a gente viu aí que em 2024 começaram a surgir novos rumores dizendo que a Meta estava deixando de lado o Quest Pro e trabalhando aí num dispositivo mais leve de realidade mista chamado Puffin, que poderia ser lançado só em 2027. A gente até tinha trazido esses rumores do Puffin aqui e parece que estão se confirmando aqui nessa notícia. Pois é, e o Quest Pro foi até engavetado, né? Pelo menos por enquanto aí, eles disseram que o projeto está paralisado. Mas o grande mistério é o que a Meta realmente está preparando aí para a nova geração de headsets. A gente está bem curioso para saber, porque tá um para um, começa outro, continua, volta. A gente ainda não sabe especificamente aonde é que a Meta está focando, né, em relação à realidade virtual. Mas agora é o seguinte, pessoal, vamos para o que interessa. Segundo aí o Mark Gurman, que é provavelmente um jornalista, alguém da Bloomberg aí, a Meta está preparando 2 novos headsets para o mercado. Um é o Meta Quest 4, o sucessor aí do Quest 3, que vai continuar a linha mais acessível para o público em geral. Eu creio, o Rafael aqui crê, que quando for lançado ano que vem, ou 2027, se não me engano, o Meta Quest 4, eles já vão lançar com as duas versões do Meta Quest 4 e Meta Quest 4S. Eu acho que eles vão seguir aí a linha e já lançar os dois para realmente trazer aí novidades e upgrades, né, de hardwares para o Quest 3, só que no Quest 4, ou seja, vai ter uma evolução ali, vai ter um upgrade, mas eu creio que não vai ser um upgrade muito uau, né, tipo mudar totalmente o headset. Ele vai ser somente, sei lá, update de processamento ali do chip, das lentes, conforto talvez, vai ser esse tipo de coisa, mas não uma coisa muito tecnológica como hastes novas, essas coisas. Eu acho que não, vai manter o mesmo padrão ali para manter o sucesso. E o outro, um modelo mais high-end que poderia ser até aí o sucedor direto do Quest Pro. Imagina só um headset premium com tecnologia de ponta, né? E a gente sabe que esse tipo de headset é para outra categoria, né, de usuários, porque ele é muito caro, mas abre possibilidade. É isso mesmo, mesmo aí depois do fiasco do Quest Pro, a Meta não desistiu da ideia de um headset top de linha, o que gera uma expectativa gigante aí no mercado, porque a Meta não vai desistir de cobrar mais caro ali para um headset mais high-end, mais top e tal, mas vamos ver quanto que vai custar isso, né? Porque a gente sabe que o pessoal não quer pagar tão caro aí, quanto acima de $1.000 e tal. A gente viu aí que o Mohan, né, tá custando $1.500, que é da Samsung, e vamos ver se esse pessoal aí vai acabar comprando aí nesse valor esses headsets, sabendo que no mercado aí tem headset a partir de $500. Vamos ver aí. Bom, o que a gente pode esperar desses novos modelos? E olha, o Quest 4 deve trazer mais poder de processamento, talvez aí com uma resolução mais alta, como eu falei, e sei lá, melhores experiências de realidade mista, novas tecnologias ali no meio, então vamos ver, né? Agora, o sucessor do Quest Pro deve vir com aquele poder extra de tecnologia. Estamos falando aí de displays melhorados, rastreamento mais preciso, quem sabe até ali integração com inteligência artificial para mais experiência, que nem o Mohan tá vindo com essa proposta. A Meta já anunciou que vai ter lá o Meta AI para a gente poder usar até no Quest 3, mas a gente ainda tá aqui esperando, mas eles ainda não lançaram.
mas é provável que até lá o Quest 4 já saia. Como eu falei, né, o que fica aqui a dúvida é qual vai ser o preço desses headsets no MetaQuest 4, será que o MetaQuest 4 vai manter $500 e o MetaQuest vai reduzir aí, como eles fizeram a mesma coisa com o Quest 2. Então, né, se eles não conseguirem equilibrar esse valor com a tecnologia, será que o pessoal vai comprar? O Quest Pro aí teve esse erro e não deu muito certo. Pois é, vai ser um grande desafio para a Meta acertar a mão dessa vez, tá? Porque a expectativa é muito alta, mas também tem aquele medo de ser mais um produto com preço exagerado e poucas vantagens. Mas assim, a Meta, até o momento, ela não tem pecado nisso tanto, né? O Quest Pro acho que foi uma experiência, e eu acho que a Meta também aprendeu muito com a sua concorrente, a Apple, né? Com os erros que ela cometeu, criando ali um produto extremamente premium, que ninguém, assim, quase ninguém compra, né? E não tem uma aderência no mercado. Então, talvez ela modere um pouco isso daí no Quest Pro. E além desses headsets aí, os VR, né, da Meta, a Meta tá com os olhos também em um outro mercado que a gente tá divulgando aqui também, que é a realidade aumentada. Eles estão investindo pesado aí em óculos de realidade aumentada e querem lançar algo parecido com o protótipo Orion até 2030. Então, a Meta tá aí, lançando headset, óculos, realidade aumentada, tá realmente entrando de cabeça nessa tecnologia, e quem sabe estamos vendo aí uma nova tecnologia emergir, né, surgir, na verdade, no mundo aí, que vai ditar os próximos anos aí da tecnologia, do conteúdo, da interação virtual. Ou seja, a Meta não tá só pensando em VR aí, tá? Mas em AR também. Eles querem disputar com o Visual Pro da Apple, e isso pode ser um jogo de paciência. Bom, pessoal, então com esses dois novos headsets aí que a Meta está planejando aí já lançar nos próximos nos próximos meses e até mesmo anos, o Quest 4 e esse possível projeto aí, o Puffin, que seria o sucessor do Quest Pro, a pergunta que fica aqui para vocês é: será que será que a Meta vai decolar quando lançar esses novos headsets no mercado? E você aí, você tá empolgado com o Quest 4 aí? O que você acha que ele vai trazer de inovação aí? Ou até mesmo esse sucessor aí, o Puffin, você acha que ele vai ser uma decepção aí como o Quest Pro? Conta pra gente aqui nos comentários, que a gente quer saber de vocês aí que tá acompanhando o nosso programa aqui, o nosso vídeo aqui do YouTube. E se você vai querer comprar um Quest 4 também, é interessante de saber. Se você no futuro vai querer comprar o Quest 4, também deixa. Eu acredito que sim, o pessoal tá doido pra um Quest 4, já tá na hora aí de lançar. Já tô fazendo minha poupancinha já, pra eu poder, quando lançar, eu comprar. Pô, boa, ó, pra vocês aí que não tem esse costume, faz uma poupança ali, guarda um dinheirinho ali, R$50 que seja por mês ali, e já faz a sua poupança do Quest 4. A gente vai começar a colocar aqui também no canal, a gente vai colocar um gráfico aqui, ó, quanto que a gente tá juntando pro MetaQuest 4, a gente vai deixar aqui, vocês vão ver. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, pessoal, e ativar o sininho também para não perder nenhuma novidade aqui, beleza? Vamos continuar aqui com as notícias. E é isso, pessoal, e agora essa notícia é para vocês aí, os fãs da maçã. Vamos falar sobre um dos dispositivos mais polêmicos e futuristas da Apple, o Visual Pro. Já estamos aí em 2025 e muita coisa mudou desde o seu lançamento. Será que ele ainda vale a pena neste ano? Continuando aqui, pessoal, falando sobre o Visual Pro, ele completou aí um ano do seu lançamento, e muita gente ainda se pergunta: vale a pena investir $3.500 nesse headset? Eu acho que não vale não, mas enfim, o Visual Pro é sem dúvida um dispositivo incrível, e ele tem aí uma interface super intuitiva, integração perfeita com ecossistemas da Apple e recursos como FaceTime imersivo e fotos convertidas automaticamente em 3D, né, que é aquelas fotos lá que você entra ali, dá uma sensação, né? Mas para a maioria das pessoas, o custo ainda é um grande obstáculo. Ainda não há muitos aplicativos matadores ali, né, que a gente chama, esses aplicativos que a gente quer voltar a entrar, ou jogos, né, que você quer toda hora estar entrando ali para poder usar, ou até mesmo casos de uso que justifiquem esse preço alto, né? Ninguém quer comprar um Visual Pro de $3.500 e deixar parado lá que nem uma pedra, ou nem trabalhar com ele. O negócio tem que fazer render, né? Mas enfim, a menos que você seja aí um entusiasta da tecnologia com dinheiro para gastar, é difícil recomendar a gente aqui do Papo TechCast esse Visual Pro para o público em geral, até porque quem é que vai ter aí R$22.000, sei lá quanto, deve estar uns R$30.000 esse troço, 19, né? Hoje deve estar uns R$19.000. R$19.000 praticamente. Eu não vou indicar um produto de R$19.000, eu prefiro que você vá comprar um carro, né? Que vai ser mais útil, na meu ver, né? E desde o seu lançamento, o Vision Pro sempre foi considerado caro demais.
tá? A Apple está ali tentando mostrar o futuro, mas ainda não é um futuro acessível para muita gente aí, inclusive até o nicho de pessoas que curtem realidade virtual e realidade estendida. Agora, pessoal, vamos animar os fãs aí de jogos de realidade virtual, pois agora a Apple e a Sony estão trabalhando juntas para trazer suporte aos controles do PlayStation VR 2 para o Vision Pro. Segundo Mark Gurman, do Bloomberg, tá? Essa integração permitiria usar os controles do PlayStation VR 2 para navegar na interface ali do Vision Pro e até jogar. Os controles têm ótimos recursos, como haptics avançados e gatilhos sensíveis. Mas calma lá. O projeto foi adiado algumas vezes e só deve aí chegar em uma atualização do Vision OS mais para o final do ano. A gente vê que o Vision Pro ali tem esse problema, tá? A Apple não atualiza o seu headset ali, o Vision Pro, praticamente mensalmente como a Meta faz. Ele infelizmente sempre deixa esse tipo de atualização do sistema e tudo mais para ser atualizado uma vez por ano, e lá naqueles eventos que a Meta faz, sabe? De que lança celular, atualização do sistema operacional lá do Mac OS e tal. Então eles deixam para trazer atualizações de uma vez só nesses eventos que eles fazem. Além disso, né, os desenvolvedores ainda precisam ser convencidos também a trazer esses jogos, né, para o Vision Pro, já que o público é bem limitado, né? E aproveitando aqui, vou deixar até uma pergunta pro pessoal aqui. O que vocês acham, pessoal? Você acha que esse tipo de atualização que a Apple faz uma vez por ano é muito mais vantajosa do que o Meta, né, que traz uma vez por mês, e agora que a gente tá vendo aí várias atualizações, as últimas pelo menos, trazendo vários bugs e problemas para a plataforma? Deixa aí nos comentários qual tipo de atualização que vocês querem, vocês acham que seria o melhor para a Meta atualizar, ou o Vision Pro também. Um detalhe sobre isso daí, a Apple fez um lançamento uma vez, uma atualização que começou a dar superaquecimento na bateria aqui do lado, na parte lateral do headset. Você lembra disso? É verdade. Então não tem essa de faz a cada uma vez por ano ou um intervalo maior. Eu acho que é mais pela qualidade também da entrega que eles fazem. A frequência não é por causa que a frequência é maior que pode ter mais problemas, entendeu? E vamos falar também sobre um detalhe aqui muito importante, tá, pessoal? Para você poder ter o controle do PSVR 2 no Apple Vision Pro, você acha que você vai comprar só os controles? Não, você terá que comprar o headset do PlayStation VR 2, ou seja, você vai ficar com 2 headsets. Ou seja, você não quer o PlayStation VR 2. Se você quiser usar os controles dele no Apple Vision Pro, além de você gastar lá mais de 20 mil reais no Apple Vision Pro, também vai ter que gastar mais 4 mil reais ali para você adquirir o PSVR 2 para só usar os controles deles lá no Apple Vision Pro. Olha que beleza. O que vocês acham sobre isso, pessoal? Vale a pena? Lembrando que, para quem não sabe aí, os controles não são vendidos separadamente hoje, então realmente isso que o Ricardo falou é verdade. Se você quiser comprar para jogar no seu Vision Pro, você vai ter que comprar o PlayStation VR 2, que não faz o maior sentido. Errar 2 vezes. Mas a gente sabe aí que se essa interação aí acontecer, a Sony vai precisar mudar isso, porque, mano, é muito importante. Você vai ter que comprar os controles separados para poder usar no Vision Pro. Bom, saindo então agora dos games, agora vamos para os óculos de realidade aumentada, que acabou aí sendo cancelado o desenvolvimento desse óculos de realidade aumentada, que seriam aí conectados ao Mac. Esses óculos seriam transparentes com displays embutidos e funcionariam como um monitor virtual gigante. A ideia original era conectá-los ao iPhone, mas o processamento e a bateria do celular não aguentavam, tá? Aí a Apple tentou usar o Mac, mas o projeto não foi bem nas avaliações internas. E a Apple também engavetou os planos para os óculos de realidade AR standalone, ou seja, que funcionariam sozinhos, sem precisar de outro dispositivo. E isso deixou aí a equipe de realidade aumentada da Apple um pouco perdida, sem um foco claro, tipo parecendo um urso do Pica-Pau lá, tipo, e aí, cara, eu já tentei jogar o negócio sozinho, tentei jogar no Mac, não dá certo, como é que a gente faz agora para poder? Mas nem tudo está perdido, tá, pessoal? Porque a Apple está ainda investindo em displays micro LEDs para óculos de realidade aumentada, mas isso só deve virar produto lá para 2028. Enquanto isso, a empresa está ali focada em melhorar o Vision Pro e desenvolver um modelo mais barato. Falando em modelo mais barato, a Apple está trabalhando aí então nessa versão mais acessível do Vision Pro.
ele pode até perder os recursos como a tela frontal, né, do AirSight, que é aquele olho virtual lá que ninguém gostou, todo mundo acha meio estranho. E também eles podem usar aí um chip mais simples, como os da linha A dos iPhones no próprio Vision Pro, no futuro Vision Pro aí, que pode estar chegando mais em conta. Eu acho que não vai ser mais em conta não, vai dar o quê? 2, 3 mil reais de diferença, mas enfim. Alguns analistas dizem que esse headset mais barato só deve chegar lá depois de 2027. Enquanto isso, a Apple deve lançar uma versão atualizada do Apple Vision Pro com chip M5, possivelmente ainda em 2025 ou no início de 2026. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessas notícias? Você acha que um dia ainda vai comprar um Apple Vision Pro ou prefere esperar um modelo mais barato? Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo, pra gente debater sobre isso. Bom, pessoal, a gente queria agradecer aqui aos membros aí do nosso canal. Se você ainda não é membro, se inscreve aí, tem o botãozinho Seja Membro e ajude aí o nosso canal a crescer cada vez mais, a fomentar esse nosso conteúdo que a gente traz pra vocês aqui toda semana. Muito obrigado. Também queríamos agradecer lá o pessoal do Big Screen, vocês aí que estão assistindo a gente. Muito obrigado, pessoal, por estarem sempre presentes aqui todas as quinta-feiras nesse vídeo de estreia e vocês também que estão no YouTube no modo de estreia. Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas notícias aí? O MetaQuest 4, será que vai revolucionar aí o futuro da nossa realidade virtual? Quem sabe aí o Vision Pro pode vir aí com produtos mais em contas, óculos de realidade estendida aí, de AR no mercado aí e mudar ali o jogo. Vamos esperar, vamos aguardar e tudo que sair de novo nós vamos trazer aqui, porque aqui no Papo TechCast somos o canal de realidade virtual onde você pode achar as últimas notícias de XR, AR e VR que está presente aí no mundo. Então, muito obrigado. Esse foi mais um Papo TechCast. A gente espera vocês aqui na próxima semana nesse mesmo canal no Papo TechCast. Muito obrigado e até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau.